Olá, fera, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à Idade Média, só que dessa vez a gente vai tratar de um outro período, no caso a Baixa Idade Média, que é o período de transformações que a gente já havia mencionado, que vai dar origem ao chamado pré-capitalismo, ok? Antes, já que a gente começa a Baixa Idade Média com uma questão militar, que são as cruzadas, a gente vai ver um pouquinho da estrutura das relações entre os nobres durante a Idade Média, ou seja, as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Só para esclarecer, um pouquinho antes, suzerano é como eram chamados os doadores de terra, ou seja, a nobreza que cedia terra a nobres de categoria inferior e que, em troca, obtinha desses nobres a fidelidade e algumas obrigações. O vassalo é aquele nobre que está ligado a um outro senhor mais poderoso que cedeu a terra a ele e, por isso, também deve algumas obrigações. Agora, lembre-se, muito importante, que é aquela pegadinha clássica de vestibular que muita gente sempre cai. Tanto o suzerano quanto o vassalo são nobres. As relações entre um nobre e um servo são chamadas relações servis. Então, pacto de suzerania e vassalagem envolvem dois nobres, ou seja, uma mesma categoria social. E por isso não inclui necessariamente exploração, e sim obrigações mútuas, reciprocidade, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vejam, na política feudal, o poder era descentralizado, ou seja, o rei, ele reinava, mas não chegava a governar. Eram os seus nobres, certo? Que tinham autoridade sobre a terra. Claro que a autoridade do rei, ela era reverenciada, era mantida, mas ele não tinha poder administrativo. As relações entre a classe dominante eram regidas por esse pacto que a gente acabou de falar, né? O pacto de suzerania e vassalagem. E, Carol, como é que funciona esse pacto de suzerania e vassalagem? Simples. Eu tenho de um lado o suzerano, que é o doador. Do outro, o vassalo, que é o receptor. E vejam que há uma relação mútua de obrigações. No caso, o suzerano, ele cede ao vassalo as terras e, junto com as terras, o direito de administrá-lo, ou seja, estabelecer as leis, os impostos, a justiça. Dependendo do título de nobreza desse vassalo, essas obrigações que ele recebia, mais direitos, na verdade, poderiam variar. O vassalo, em troca, deve fidelidade, o repasse de alguns impostos, ou seja, aqueles impostos que ele cobra do seu próprio servo, e também obrigações, como, por exemplo, o serviço militar. Esse vassalo, ele configura o exército feudal. Detalhe, gente, o rei, ele era também conhecido como suzerano dos suzeranos, porque ele era o único nobre que não era vassalo de ninguém. Ele está, no caso, no topo da cadeia alimentar. Essa relação entre vassalos e suzeranos, ela era infinitamente repartida, ou seja, você vai ter gente que é suzerano de um nobre inferior, mas que, por sua vez, é vassalo de um nobre superior. Você está vendo nessa relação que ela podia ser, né, bem distribuída, né? Vamos dar uma olhadinha aqui de perto? Vejam, no caso, esse vassalo, vamos chamar ele de vassalão, ele é vassalo do rei, mas ele é suzerano desse vassalinho, certo? Ou seja, um nobre de título de nobreza inferior a ele. Nessa relação, tudo era regulamentado por uma cerimônia conhecida como cerimônia de investidura e homenagem. Essa cerimônia era assim chamada porque eu invisto alguém de alguma autoridade e, em troca, essa pessoa presta homenagem, ou seja, fidelidade a mim. Bom, o grande problema é que a partir mais ou menos do século X, final do século X, as coisas na Europa começaram a melhorar. O número de invasões bárbaras diminuiu bastante, drasticamente, praticamente deixou de existir, e com isso a gente vai ter uma queda na mortalidade europeia.
Outros fatores foi o controle de algumas epidemias, não que elas tivessem desaparecido, mas elas passaram a ser controladas, passaram a ser endêmicas e não epidêmicas. E também a questão da produção de alimento, que gradativamente foi melhorando, levando a população a uma melhoriazinha na qualidade de vida. Resultado, a população viveu mais, houve um crescimento populacional e, rapidamente, a questão da terra começou a ser urgente, ou seja, os nobres tinham cada vez mais filhos, esses filhos eles sobreviviam bastante e lembre-se, só o mais velho, o primogênito, herdava as terras. Então vou ter muitos cavaleiros sem terra, isso vai gerar uma tensão latente na Europa. Por quê? Porque essa classe nobre é uma classe extremamente guerreira. Resultado, a igreja estava vivendo um período de muita desestrutura. Lembre-se, a igreja ela regulamenta as relações durante a Idade Média. Ela está vendo de um lado nobres lutando contra nobres, do outro lado servos em excesso sendo expulsos da terra pelos próprios senhores, que não precisavam de tantos servos assim para trabalhar, e a igreja tendo que pacificar de um lado, acolher servos de outro, porque ela é representante de Deus na terra. Então, uma alternativa veio por parte da igreja para essa crise. Casou a fome com a vontade de comer, digamos assim. No século XI, os turcos seljúcidas, que é uma tribo islamizada, haviam conquistado a cidade de Jerusalém, cidade santa, para a qual muitos peregrinos migravam durante a Idade Média. Migravam não, né? Iam em peregrinação religiosa e depois retornavam para a Europa. Essa cidade é importante porque lá você tem um Santo Sepulcro, ou seja, o local onde Cristo foi sepultado após a crucificação. Portanto, era uma das principais rotas de peregrinação da Europa. Os turcos seljúcidas haviam baixado uma portaria impedindo a vinda de peregrinos do Ocidente armados. Só que essa viagem era muito perigosa. Você só conseguia fazer a viagem até Jerusalém armado, era uma questão de segurança. Então, impedir a vinda de peregrinos armados era a mesma coisa de dizer, não venham até Jerusalém. O Papa da época, Urbano II, então decretou uma bula papal, ou seja, um documento expedido pelo Papa convocando todos os membros da cristandade europeia a se unirem em favor da igreja contra os infiéis, os islâmicos, certo? Essa união era em forma de uma expedição militar que a gente chama de cruzadas. Só um detalhe, cruzada era toda vez que a igreja precisava de eliminar algum grupo, infiéis, heréticos. Como a igreja não tem exército, ela convoca pessoas para lutarem e receberem como paga o reino dos céus. Por isso, as cruzadas elas podem ser consideradas a chamada Guerra Santa do Cristianismo, ok? Esses cavaleiros, eles iam de olho no céu, mas iam de olho em outras coisas bem terrenas. Por exemplo, a possibilidade de, conquistando terras no Oriente, abrir também feudos orientais. As cruzadas, elas ocorreram ao longo de 90 anos, certo? Ou seja, praticamente um século de lutas. Durante as cruzadas, e foram muitas, sendo no total 8 oficiais, ou seja, oficialmente organizadas pela igreja, essas cruzadas elas não chegaram ao objetivo desejado. Elas chegaram a conquistar Jerusalém, na verdade a primeira cruzada oficial, a chamada Cruzada dos Nobres, conquistou Jerusalém, mas no final Jerusalém foi retomada pelos islâmicos, né, liderados por um líder muito importante para o islamismo, chamado Saladino, e permaneceu daí por diante na mão dos islâmicos. Mas as cruzadas tiveram um efeito colateral, digamos assim, não desejado pela igreja, interessante. Esse efeito foi o seguinte, vamos para o quadro que a gente vai mostrar a vocês. Bom, as cruzadas, elas utilizavam o mar Mediterrâneo como rota de tráfego de todos os cruzados, que eram como eram chamados os caras que iam lutar nas cruzadas. Esse mar Mediterrâneo estava durante muito tempo na mão dos islâmicos, que, lembrem-se, haviam conquistado o norte da África e também a Península Ibérica.
Por isso, um dos efeitos importantes das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo, ou seja, a retomada do controle do Mediterrâneo pelo pessoal do Ocidente. Bem, Carol, por que a retomada do mar Mediterrâneo é importante para a Europa durante esse período da Baixa Idade Média? Porque uma coisa que os cruzados traziam, além da derrota do Oriente, eram as chamadas especiarias. Especiarias, geralmente a gente associa, por causa da história do Brasil, a produtos de origem natural, ou seja, geralmente alimentos, né? Cana, de açúcar, a pimenta, a canela. Na verdade, especiaria nessa época era qualquer produto especial, ou seja, qualquer produto que era produzido no Oriente e que não havia no Ocidente. Por não haver no Ocidente, pela lei da oferta e da procura, quem chegava, por exemplo, com 1 metro de tecido de seda era praticamente rei na Europa. Esse tecido de seda era cobiçado, produto caro, e, portanto, quem voltava com a especiaria voltava com um trunfo na manga, um produto que poderia valer bastante. Resultado, o efeito mais importante das cruzadas não foi a retomada de Jerusalém e nem o reforço da cristandade. Foi, na verdade, o renascimento da atividade comercial. Apesar desse nome renascimento, lembrem-se, a atividade comercial, ela sempre existiu na Europa, mesmo na Alta Idade Média, certo? Mas, em geral, o comércio era feito em forma de escambo, troca de produto por produto. A gente está falando da atividade comercial feita a partir da monetarização, ou seja, a volta do uso de dinheiro, né? Porque também a Europa vai se monetarizar como efeito das cruzadas. Vamos dar uma olhadinha nessas características desse renascimento comercial? Vejam. Primeiro, a gente diz que ele vai ter a fase, né, entre o século XI e o século XIII. É o auge desse renascimento da atividade comercial. Segundo, claro que ele teve que vir acompanhado de inovações no campo, que possibilitaram o aumento da produção, né, um excedente que também era necessário para o comércio, porque uma coisa importante da gente lembrar, um comércio feito de produtos apenas importados, eles não se mantêm. As especiarias deram um gás para essa atividade comercial, mas é claro que também se comercializavam, passaram, né, a ser comercializados produtos locais. Por exemplo, coisas que eram produzidas na França e não eram produzidas na Inglaterra passaram também a ser comercializados. Surgiu uma nova classe, que era a burguesia. Burguês nessa época está relacionado a comerciante, estritamente a isso. O cara que compra um produto mais barato e vende mais caro, ele não é produtor. E alguns vilões, lembram deles? Aqueles servos que eram artesãos e que moravam nas vilas. Pois é, eles passaram também a abandonar as vilas e se dedicar a esse comércio monetarizado, saindo do campo para a cidade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse mecanismo de como a atividade comercial ela vai gradativamente ressurgindo na Europa, certo? E na próxima aula a gente verifica os efeitos desse crescimento comercial e principalmente os efeitos dentro do ambiente urbano, com inclusive o surgimento de uma nova mentalidade, uma mentalidade muito mais terrena do que espiritual, né? Ou teológica, como era na Alta Idade Média. Ficamos por aqui. Numa próxima aula a gente se encontra. Espero ver vocês. Beijo!